Iniciemos o nosso estudo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, então, vamos dar continuidade, ao nosso estudo. Nós tivemos uma pausa aí semana passada, que acho que todo mundo um pouco meio cansado também, Então, podemos aproveitar para descansar um pouco, Mas retomando, então nós estamos no capítulo 8º do Evangelho de São Mateus. E esse capítulo começa com Jesus descendo do monte, onde ele tinha feito o seu sermão, que ficou conhecido como Sermão da Montanha. Então Jesus desce do monte e está caminhando. Então nós já vimos que Jesus, logo no início da sua caminhada, ao pé do monte, podemos dizer assim. Então Nosso Senhor encontra um leproso, que Jesus o cura. E depois Jesus encontrou o centurião romano, que foi até ele pedir a cura, não para si, mas para o seu servo. E Jesus continua, então, a sua caminhada. E é de onde nós vamos dar continuidade no versículo 14. Boa noite. Quem que entrou? Boa noite, salve Boa noite, Maria. Bel, Boa noite, salve Maria. Maria. Então vamos ler os versículos 14 e 15. Tendo chegado Jesus à casa de Pedro, viu que sua sogra estava de cama com febre. E tomou-a pela mão, e a febre a deixou, e ela levantou-se e pôs-se a servi-los. Então, Jesus agora chega à casa de São Pedro. Então, aqui o evangelista assim, talvez, não coloco como uma certeza, mas apenas como uma possibilidade, tá? É assim também como faz São João Crisóstomo, que é muito interessante. Veja, São Pedro com certeza esteve presente durante todo o discurso que Nosso Senhor fez, E então, desde então, Pedro está acompanhando Jesus na sua caminhada. Mas é provável que quando Pedro tenha saído da sua casa, a sua sogra já se encontrasse febril. E aqui é um detalhe muito interessante, de São Pedro, porque, veja, São Pedro devia estar angustiado com a situação da sua sogra, Estava de cama. Mas ele vai ao encontro de Jesus, e São Mateus, pelo menos, em nenhum momento cita que São Pedro aproximou-se de Jesus e falou a Nosso Senhor a respeito da sua sogra, que encontrava-se enferma. Mas aqui fica um aspecto da fé de Pedro, porque Pedro sabia de alguma forma que Jesus podia curá-la. E ele guardou aquela intenção no seu coração. E com aquela intenção no coração, ficou ao lado de Jesus, acompanhando Jesus. Provavelmente, ele mesmo sabendo que, sofrendo com a situação da sua sogra, tenha se compadecido da situação de outras pessoas que também estavam sofrendo. Como, por exemplo, o leproso, como o servo do centurião. Então São Pedro, ele não está angustiado, desesperado. Nossa, mas será que o Senhor não vai me curar minhas... Não.
ele permanece ali com Cristo, com Jesus. E sabe que confia, né, que em Cristo, no momento certo, ele vai curar a sua sogra. E pela fé dele, que é o que o evangelista dá a entender, né, Jesus vai à sua casa. Então, veja, Nosso Senhor tinha admirado da fé do centurião, mas agora o evangelista deixa, né, também firme a fé de São Pedro. A fé que confia no Senhor, que sabe que ele pode operar o milagre, mas sabe também que é na hora dele. É quando ele quiser, no momento que ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Né? E veja que Jesus, ele tem um gesto muito delicado, não é? Porque ele toma a sogra de Pedro pela mão. Ele foi até o leito dela. Jesus poderia ter curado ela à distância, como fez, né, com o servo do centurião. Ou poderia ter curado como leproso, né, que Jesus apenas disse, fica curado. E o leproso ficou curado. Mas aqui não. Aqui Jesus vai na casa de São Pedro, vai na casa dele, vai até a cama onde ela estava deitada e toma pela mão. Né? Como que por esses gestos, né, Jesus estivesse ali reconhecendo aquela fé verdadeira que Pedro trazia consigo no seu coração. E que confiava, e que era em uma fé intercessora, porque suplicava não por ele, mas pela sua sogra. Né? Então, fica esta possibilidade, né? Porque na leitura, nenhum momento, né, pelo menos São Mateus, não narra nenhuma conversa, nenhum diálogo entre Pedro e Jesus. Então, como é que Jesus sabia da situação em que encontrava sua sogra? Né? Somente mediante, através da oração que Pedro fazia no seu coração. E nós vamos ver que Jesus conhecia e sabia o que se passava no coração das pessoas. Quando nós vamos ver um pouquinho mais para frente a situação de duas pessoas que vão se destacar na multidão. Versículos 16 e 17. Desculpa. Ainda tem aqui um outro detalhe, né? Então é interessante que vejam, né, a sogra de Pedro, ela estava febril, estava com febre. Né? Nós sabemos que a febre, ela não é uma doença propriamente dita. Né? Ela é, na verdade, ela é um sintoma. Um sintoma de que alguma coisa no nosso corpo não vai bem. Então, a febre pode ser consequência de uma inflamação da garganta, pode ser uma consequência de uma inflamação de uma outra área do corpo, enfim. Né? Então, ela é um sintoma. Ela não é uma doença em si. Então, para que Nosso Senhor tivesse curado a mulher de Pedro, então Jesus não curou a febre, mas curou aquilo que estava causando aquele estado. Né? Então aqui os santos padres, como é que eles enxergam essa situação? Não é? Então veja que o evangelista diz que ela estava acamada, ela estava sem poder se mexer, se mover. Não é? Então como é que os santos padres interpretam? Então eles veem aqui, né, já que a febre é uma consequência, então qual que é a doença que está por trás, na verdade? Boa noite, Leide, salve Maria. Então a comparação que eles fazem é com o estado da nossa alma. Né? Então, veja, por causa do pecado,
nós nos tornamos incapazes de amar. Então, eu não amo. Então, essa é a consequência. Esse é o sintoma. Mas ele não é a causa. A causa é o quê? É o pecado. Então, da mesma forma que a sogra de Pedro estava impedida de servir, de fazer os seus afazeres, né, por conta da febre, então assim nós também nos encontramos incapazes, né, de servir a Deus e ao próximo, que na verdade é amar a Deus e amar ao próximo, né? Mas o que está fazendo com que nós não estamos tendo a capacidade de servir e amar? O pecado. Então, quando Jesus nos cura, e ele veio, né, aqui para isso, para curar-nos das nossas enfermidades. Mas a enfermidade mais profunda que nós temos é o pecado. Porque o pecado nos paralisa, nos torna incapazes de verdadeiramente servir, que servir é próprio de quem ama. Então, a pessoa que se encontra no estado de pecado, ela está como a sogra de Pedro. Ela está deitada na cama. Ela não consegue. Por quê? Porque existe esta força que a puxa para baixo, né? Então, vejam. Quando Jesus cura, né, a sogra de Pedro, o que o evangelista diz? Que ela imediatamente se levantou e começou a servir. Então, quando Deus nos cura dos nossos pecados, das enfermidades da nossa alma, o que acontece conosco? Nós somos capazes de nos levantarmos e servir verdadeiramente a Ele e ao próximo, ao nosso irmão. Então, esta é a verdadeira cura que Jesus realiza em nós, né? A cura da nossa alma, né? As enfermidades, as nossas fraquezas que nos impedem de levantarmos e servirmos a Deus e ao próximo. Agora sim, os versículos 16 e 17. Então, pela tarde, apresentaram-se muitos possessos do demônio. E ele, nosso Senhor, né, Jesus, com a sua palavra, expulsou os espíritos maus e curou todos os enfermos, cumprindo-se deste modo o que foi anunciado pelo profeta Isaías 53, versículo 4, quando diz: Ele mesmo tomou as nossas fraquezas e carregou as nossas enfermidades. Então vejam, aqui tem aqueles detalhes, né, que eu falava, né, antes da gente iniciar. Então, São Mateus começa escrevendo pela tarde. Pela tarde. E Jesus, né, cura e expulsa os demônios pela sua palavra. E o evangelista cita Isaías. Ele tomou as nossas fraquezas e carregou as nossas enfermidades. Então vejam, o que São Mateus aqui está dizendo? Que tudo isso que Jesus estava realizando, essas curas, né, essa libertação dos demônios, Jesus fez pela tarde. Quando foi que Jesus foi crucificado? Pela tarde. Então aqui, aquilo que Jesus está realizando aqui, de onde vem esse poder? De onde vem essa força? A força e o poder vêm do seu sacrifício na cruz. Então, ele na cruz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas limitações. Ele tomou
sobre si. Então é como que ele tivesse, né, pego, né, melhor dizendo, de cada um de nós. O que você tem? Qual que é o seu problema? Qual que é a sua enfermidade? Então como é que ele curava as pessoas? Não era através, como numa mágica, não. Ele como que tomava da pessoa. Falava, olha, você, sei lá, tá com febre, né? Você tá com uma lepra, você tá com uma depressão, você tá com algum problema emocional, me dá. Eu quero. Então é como Jesus tomasse de nós a nossa enfermidade e por isso nós ficamos curados. Porque ele tomou sobre si e ofereceu tudo ao Pai em nosso favor na cruz. Então é assim que Jesus nos cura. É assim que ele curou, conforme aqui nos narrou São Mateus. E pela sua palavra, olha a força que São Mateus coloca na palavra de Jesus. E nós sabemos a força que as palavras têm, gente. As palavras têm força. Né? Veja, a coisa mais comum, né, é nós vermos, e a gente pode até ver conosco mesmo, né, como a gente às vezes muda de humor, né? Então alguém nos diz alguma palavra, aí a gente, se for uma palavra que nos edifica, se a gente estava triste, a gente fica alegre, né? Mas se alguma pessoa diz que é algo que a gente não gostou, se a gente estava alegre, a gente já fica triste. Então as palavras por si só já têm um peso, né? Já tem uma força. Agora imagine a palavra de Cristo. Imagine a palavra de Jesus. Pela palavra. Então nós somos curados, gente, pelo sacrifício de Cristo na cruz e pela sua palavra. Nós estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia, é o mês da palavra de Deus. Então quantos tratamentos, né, nós não podemos fazer mediante a leitura da Bíblia? Quantas palavras, quantos conselhos, quantas lições nós não podemos tomar para nós mediante a leitura da Sagrada Escritura? Quantas situações na nossa vida, na nossa existência, não podem ser curadas mediante a palavra? Veja, gente, quem conheceu, teve a oportunidade de conhecer um pouco o trabalho do Padre Léo, né? Padre Léo da Canção Nova, então sabe que uma das coisas que ele estudou verdadeiramente mesmo, né? A questão das curas interiores. E assim, não é meramente teologia, não, é estudo científico, né? Então ele pôde observar, né, várias doenças que as pessoas tinham, que aquelas doenças, a origem era problemas psicológicos, emocionais, problemas de ordem de palavra, de sentimento. E que aquelas pessoas, quando elas colocavam a vida delas, né, diante da palavra de Deus, e elas meditavam, né, se alimentavam da palavra, elas eram verdadeiramente curadas. Por quê? Porque a palavra nos liberta, a palavra nos cura. Não é? Então, gente, às vezes, né, é um tesouro que a gente tem que a gente não dá muito valor, muitas vezes. A palavra de Deus.
Então, será que se a gente não a meditasse mais, né, não tivesse o costume de ler a palavra todo santo dia, né, ouvir uma homilia, uma pregação, mas será que a gente sempre ali não teria uma palavra que nos encorajaria, nos animaria, até uma palavra mesmo de cura, né? Então, nós nunca podemos esquecer do poder e da força que a palavra tem. A palavra nos transforma. E não há nada que não possa ser mudado na nossa vida pela palavra de Deus. Pela palavra, né? Porque na palavra está a força do sacrifício que Cristo ofereceu por mim e por você. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas misérias, as nossas fraquezas. E aqui está a nossa cura, a nossa libertação. Versículos do 18 ao 22. Vendo Jesus que estava rodeado por uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem do lago. E aproximando-se um escriba, disse-lhe: Mestre, eu seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus lhe disse: As raposas têm as suas covas, e as aves do céu os seus ninhos. Porém o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe: Segue-me, e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Então veja, né? Jesus aqui, por que ele está caminhando? Porque ele quer nos levar justamente para o outro lado da margem do rio. Então, caminhar com Cristo significa isso, né? Eu preciso ir para o outro lado da margem. Ou seja, eu preciso, né, sair do mundo sensível das coisas, do mundo material, e ir para o outro lado, ir para a realidade do mundo espiritual, do mundo sobrenatural. Esta é a consequência de todo aquele que se faz discípulo de Cristo. Ou seja, o que é um discipulado? Quem que é discípulo de Cristo? É aquele que caminha com ele. Assim como a multidão estava aqui caminhando com Cristo. E caminhando com Cristo, nós só temos um destino: chegar do outro lado da margem. De quem, né, vive aqui nesse mundo, mas já com o coração não mais aqui, né? O coração do outro lado da margem, ou seja, né, com o coração já em Cristo mesmo. Tudo ele olha para esta realidade, não mais com os olhos carnais, né, esses olhos que nós temos, mas com os olhos do Espírito, com os olhos de Cristo mesmo. Então esse é o destino. E aí o evangelista diz que esses dois aqui, por alguma razão, eles não atravessaram para o outro lado da margem. Eles ficaram deste lado aqui da margem. São Jerônimo. Esse escriba, que só conhecera a letra que mata, né? Então vejam só, São Mateus coloca aqui um escriba, né? A palavra escriba vem de escrever, né? Quem que era o escriba? Era aquele que copiava, né? Fazia cópia da Torá. Então,
e de outros livros dos profetas, né? Praticamente todos os livros do Antigo Testamento, né? Então ele chamava-se escriba justamente porque era ele que escrevia. Então se ele escrevia, né, é porque ele lia aquele texto e ele conhecia, né? Então o escriba conhecia a letra, ou seja, conhecia a lei, né? Boa noite, Lindaura. Salve Maria. Só que São Paulo vai dizer, né, que a letra mata, é o espírito que vivifica, né? Ou seja, se a gente seguir a lei pela lei, né, a gente não chega a lugar nenhum. Nós precisamos realmente da graça. Então, ele disse o escriba, né? Senhor, seguir-te-ei aonde quer que fores. Se ele tivesse dito isso, né, com espírito, não teria sido repelido pelo Senhor. Mas, como considerava-o como um mestre entre tantos outros, e era o que os gregos, de modo mais significativo, chamavam de gramático, né, o filósofo, e não ouvinte espiritual, não havia lugar em que Jesus pudesse reclinar a sua cabeça nele. Mostra-nos, pois, com isso, que o escriba foi repelido, porque, vendo a grandeza dos milagres, quis seguir o Salvador para buscar o lucro das obras milagrosas, desejando o mesmo que Simão, o mago, quando quis comprar a força espiritual do apóstolo São Pedro, né? Então veja, por que o escriba não conseguiu ir para o outro lado da margem, né? Porque ele seguia Cristo porque ele viu os sinais. E aí ele pensou, nossa, mas com esse homem fazendo tudo esse sinal, né, o que não vai faltar é gente, e não faltando gente, não faltará a oportunidade de eu ganhar um dinheirinho, ganhar uma grana, né? Então vejam, por que ele não pôde passar para o outro lado da margem? Porque os seus sentidos ainda estavam presos aqui nesse mundo. Ele estava preocupado em como ganhar dinheiro. Então via Jesus, via o seu ensinamento, mas ele estava tomado no seu espírito, né, pela ganância, pelos bens daqui da terra. Então, se a gente ainda está preso às realidades temporais, né, se a gente assim, sempre a gente tem que fazer a observação, né, gente? Veja, não é que a gente não nós não precisamos trabalhar para ganhar nosso dinheiro, não é isso, né? Isso aí faz parte da vida. Agora o problema é quando a gente, tudo na nossa vida a gente faz somente voltado para isso, né? O sentido da nossa vida é ganhar dinheiro. Bom, se o sentido da minha vida é ganhar dinheiro, onde é que Jesus, entende por que Jesus diz que não tem onde repousar a cabeça? Porque aonde é que, ele não está falando isso de uma maneira fora, está falando do nosso interior. Colocar o dinheiro em primeiro lugar, exatamente, Maila, é isso mesmo. Então, se é o dinheiro que ocupa o primeiro lugar na minha vida e não Deus, onde é que Deus vai se encontrar comigo? Se eu não estou pensando nele, se eu não estou preocupado nele, mas eu estou preocupado com dinheiro. Então ele te falou para, olha Jesus, eu vou te seguir. Mas não seguia por ele. Não seguia porque queria de fato segui-lo verdadeiramente. Não, seguia porque viu ali uma oportunidade de... Por isso Jesus diz, gente, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor chegará ao reino dos céus. Porque mesmo seguindo, né, bem entre aspas, a Cristo,
Eu posso fazer isso mesmo, e até isso, dizer que eu sigo a Cristo, mas fazendo por outros motivos, outras razões, né? Mas assim, pessoas que dizem que seguem Jesus, né? Mas está visando dinheiro, graças a Deus, assim, hoje nos nossos dias não tem mais, né? Esse tipo de gente só tinha no tempo de Jesus, né? Verdade. Hoje, graças a Deus, não tem mais ninguém que seguir Jesus visando o dinheiro, né? São Jerônimo. Como queres seguir-me pelas riquezas e lucros desse mundo, quando sou tão pobre que não tenho nem um pequeno aposento para me hospedar, nem um teto que possa chamar de meu? Então como é que eu quero seguir a Jesus, né? Visando bens materiais, se Jesus não teve nenhum bem material nesta terra? Se ele sempre foi pobre? Essa lógica que, assim, entende? Eu tenho muita dificuldade de entender, por exemplo, a teologia da prosperidade, né? Não, sirva a Cristo que Deus vai te abençoar, né? Vai te dar muito dinheiro, muito... Eu não consigo entender, gente, é sinceridade, assim, não é por nada não, assim, lendo o Evangelho eu não consigo, né, ver onde que isso encaixa. Mas assim, evangélicos não somos nós, né? Então, Santo Agostinho. Ou ainda, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, a saber, na tua fé. As raposas têm covas no teu coração, porque és um enganador. As aves do céu têm ninhos no teu coração, porque és um orgulhoso. Como enganador e orgulhoso, não me seguirás. Como pode acontecer que um enganador siga a inocência? Então, Santo Agostinho aqui, assim como São Jerônimo e outros padres, né? Então, eles entendem que quando Jesus virou para o escriba e falou que as raposas têm suas tocas e as aves têm seus ninhos, e o homem, filho do homem, não tem onde repousar a cabeça, Jesus estava falando do quê? Do coração dele. Então lembra lá atrás que eu falei, né, que Jesus, por que Jesus sabia que a sogra de São Pedro estava doente? Porque Jesus via o coração de São Pedro. A mesma coisa é que o escriba. O escriba disse uma coisa com a boca, eu te sigo. Mas Jesus não vê as palavras. Jesus viu o coração. E viu o coração desse homem desse jeito. Como raposa, ou seja, né, o que é próprio, né, da raposa? A raposa quer passar a perna, né, para pegar aquilo que ela quer comer. Né? E as aves, na Sagrada Escritura, muitas vezes simboliza o quê? Os espíritos malignos, né? Porque os espíritos malignos andam pelos ares. Então aquele homem, porque gostava da trapaça, queria sempre estar se aproveitando das situações, estava com o coração com um ninho, uma toca de raposa, e que por conta disso havia um ninho de aves, ou seja, né, pelo apego e desejo das coisas materiais, ele estava cheio de aves, né? Ou seja, cheio de demônios. Então vejam que alguns versículos atrás Jesus estava expulsando, mas desse, porque estava com seu coração fechado, Jesus não pôde expulsar, porque estava apego às coisas do mundo. Bom, depois, né?
Aí o outro que se aproxima de Cristo. Um outro discípulo disse-lhe: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Esse versículo, gente, ele é um versículo assim muito difícil de interpretar, né? Nem lendo aqui os santos, eles não conseguem assim chegar a uma interpretação, né? Que não, é isso. Então sempre fica assim, pode ser, tá? É possível que assim seja, tá? Por quê? Porque vejam, né? O homem diz que pede para Jesus que deixe-o enterrar o pai. Como é que Jesus vai proibir alguém, né, de um filho cumprir esse dever de enterrar o seu pai? Né? Jesus não pode fazer isso porque então Jesus estaria indo contra o quarto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Então, honrar pai e mãe, né, faz parte enterrar, né, o pai e a mãe, se o pai e a mãe vêm a óbito. Né? Então, qual que é o sentido aqui? Não é literal. Não pode ser exatamente literal. E segundo, né, como é que se o pai daquele homem estava morto, né, como é que morre o pai, né, imagina, né, morreu seu pai e você ao invés de estar lá velando, você estaria com que também não pode ser. Né? Então, aqui o sentido mais literal, né, não dá para a gente ir por ele. Então a gente tem que ir por uma outra linha de interpretação. Então, qual que é a possibilidade? Tá? É a seguinte: no tempo de Jesus, né, hoje não mudou muito, né, mas no tempo de Jesus, enterrar os mortos era o quê? Né? Era de fato o sepultamento, mas só era, digamos assim, dado como concluído, né, o sepultamento depois da partilha dos bens. Então, enquanto, né, não fosse partilhados bem tudo direitinho, o que ia para quem, né, então é como se de alguma forma aquela pessoa ainda não tivesse sido sepultada. Então, o que pode ter acontecido? Que, de fato, né, o pai dessa pessoa havia morrido, só que faltou o que? O testamento. Né? Então é assim, é como se ele dissesse assim: não, Jesus, ó, espera aí, né? É assim, eu vou te seguir, mas espera eu garantir o meu, os meus bens lá, aí depois eu te sigo. Tá? Tá? Essa é uma possibilidade de interpretação, ou seja, também não pôde atravessar para o outro lado da margem, porque também estava preocupado, né, com bens materiais. Qual que é a diferença do escriba para esse? Né? Veja, o escriba, além do apego material, ele estava visando também uma situação de desonestidade. Né? Ele estava querendo se dar bem. Esse aqui, ele queria o que era dele. Vamos pensar dessa forma. Né? Então, ele falou, bom, meu pai morreu, né? Tá fazendo a partilha dos bens, eu quero primeiro garantir o meu para depois seguir a Cristo. Então, de certa forma, se a gente for analisar por isso, era justo, né? Era de direito. Mas veja o que Jesus está dizendo, que mesmo as coisas que nos são legais e devidas, né, nós precisamos ter cuidado para que elas não tomem o primeiro lugar, para que elas não ocupem em nós aquele lugar que é próprio de Deus. Né? Então, eu tenho que tomar cuidado que, voltando, né, é justo
que a gente trabalhe para a gente ganhar o nosso pão, né? É justo. Agora, mesmo no nosso trabalho justo, cotidiano, que nos é necessário, eu tenho que tomar esse cuidado para que eu não fique cegado por isso. E nem que o meu trabalho, que é justo e legal, né, faça com que eu me afaste de Deus. Então, mesmo nos meus afazeres, né, no meu trabalho, então, eu tenho que sempre, né, lembrar que ali o sentido da minha vida não é o trabalho, mas é Jesus. Né, que o sentido ali não é só o dinheiro, né? Se eu estou ali é porque Deus está me sustentando, Deus está me dando saúde, Deus está me dando força, Deus está me dando o alimento necessário para que eu possa trabalhar, enfim. Né? Então tem toda uma... Deus está ali presente no meu trabalho de várias formas. Então sempre tem que ter presente a pessoa de Cristo. Mesmo nas coisas, né, justas que a gente lida, as coisas justas materiais no nosso dia a dia. Bom, gente, então era isso, né? O que a gente tinha preparado para hoje. Então, meditar um pouquinho sobre a cura da sogra de Pedro, dos outros milagres, né? Que Jesus operou, realizou, e esta passagem com que nós concluímos o nosso estudo, né, para o outro lado da margem. Né? Então, se nós somos discípulos de Cristo, se nós caminhamos com Ele, então, fatalmente nós iremos atravessar para o outro lado da margem, né, para a vida sobrenatural. Mas para isso, não basta somente seguir Jesus. Né? Eu tenho que segui-lo, mas desapegado dos meios materiais. Eu preciso colocar Cristo, Jesus, como nos pede o primeiro mandamento, né? Amá-lo acima de todas as coisas, tá bom? Então nós, se Deus quiser, retomamos então na nossa próxima terça-feira o nosso estudo.